Fala galera boa de resenha, tudo bem com vocês? Vamos falar de coisa boa? Pois é, acabou a novela. Corinthians contrata o Hugo Souza, paga à vista o Flamengo e encerra essa novela que vinha se arrastando há pelo menos 2 meses. É isso mesmo, galera. O Corinthians tinha o prazo de até o dia 30 de novembro para exercer a prioridade na compra do atleta. O Flamengo vinha fazendo jogo duro para aceitar as formas parceladas que o Corinthians apresentava. E enfim a diretoria resolveu se mexer, efetuou o pagamento à vista e agora não tem mais jeito. Hugo Souza é goleiro do Corinthians e assinará um contrato de 4 anos com o Coringão. Bora falar disso e de mais algumas coisas. Esse aqui é o canal Corintiano Resenha. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha com os amigos de vocês e vamos falar de Corinthians. Pois é, meus amigos, que semaninha caótica essa do Corinthians, hein? A gente precisava de uma notícia boa e ela veio. Hugo Souza é atleta do Corinthians, vai assinar um contrato por 4 temporadas aí com o Coringão. Enfim, encerra essa novela e eu confesso para vocês, eu achei que não ia rolar. E por que eu achei isso, né? O Corinthians tinha até o próximo dia 30 para exercer a prioridade aí para a compra do atleta. O Flamengo vinha fazendo um jogo duro, não estava aceitando as garantias bancárias que o Corinthians apresentava para pagar parcelado. E o Corinthians, pelo que mostrava a diretoria, não tinha dinheiro para pagar à vista. E não teve mesmo, né? Pelo que consta aí nas notícias, a patrocinadora Master do Corinthians Esportes da Sorte entrou na jogada, ajudou o Corinthians nessa aquisição e graças a Deus concluímos o negócio. Menos um problema aí a gente tem pela frente. O Corinthians tem goleiro para 2025, já não corremos mais o risco de perder o Hugo Souza. E é isso, galera, agora é comemorar, focar aí para essa semana tensa no Corinthians, bastidores pegando fogo, tem jogo contra o Criciúma, mas eu quero falar aí do Hugo Souza e da trajetória que ele tem nesse curto período aí no Coringão, né? Como o futebol é engraçado e como o futebol dá a oportunidade de você refazer sua história, refazer o seu caminho. Corinthians e Hugo, aí eles viviam, parece que, momentos parecidos em relação a goleiro. Corinthians não só pela falta dos goleiros aí titulares, perdeu o Cássio, perdeu o Carlos Miguel. Aliás, a perda do Cássio foi uma coisa que a gente não se recuperou. Perdemos aí um dos maiores ídolos que já passou pelo Corinthians, de forma repentina. Quando a gente achou que, bom, já que o Cássio saiu, teremos o Carlos Miguel, estamos bem de goleiro, vamos para cima, vamos seguir. Carlos Miguel resolveu apunhalar o Corinthians pelas costas, aceitou a proposta do Nottingham Forest e foi jogar no futebol inglês. É verdade que ele não tem jogado, né? Praga de corintiano quando pega é fogo, só posta foto aí, vídeo passeando, jogando bola que é bom nada, bem feito. Mas enfim, o Corinthians até chegou a apostar no Matheus Donelli, a torcida resolveu abraçar o goleiro aí da base do Corinthians, mas tinha aquela coisa de insegurança. O Matheus Donelli nos bastidores, aí o pessoal comentava que ele chamava golaço. Toda vez que ele jogava, o Corinthians tomava golaço e ele não conseguia fazer as defesas. E aí começaram a pipocar um monte de nome de goleiro para o Corinthians, né? E um deles do Hugo Souza. E eu confesso para você que eu, assim como qualquer corintiano, não via no Hugo Souza um nome certo ali para defender o gol do Corinthians. Realmente não passava confiança. A última imagem que a gente tinha do Hugo Souza era sim a passagem pelo Flamengo, que terminou mal, terminou de forma até melancólica, ele sofrendo alguns frangos, saindo pela porta dos fundos, foi jogar num time pequeno em Portugal, acabou sendo rebaixado lá em Portugal. E eis que surge aí o nome de Hugo Souza, e como ele falou na entrevista agora há pouco, ele viu o Corinthians como oportunidade e o Corinthians o abraçou e acabou dando tudo certo. E aí o que passa pra gente, né? Quando a gente tá perdido ali na vida, a gente acha que nada vai dar certo, a gente acha que as coisas pra gente só dá errado, que só com os outros que dá certo. Vem uma oportunidade ali, aparece uma oportunidade e você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para abraçar a oportunidade. Foi o que aconteceu com o Hugo, ele estava preparado. Não bastava aparecer a oportunidade ali. Olha o tamanho do time do Corinthians. Não foi qualquer time que apareceu para o Hugo Souza, foi o Corinthians. Então você imagina o tamanho do desafio. Ele teve a oportunidade de substituir o Cássio, um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo do Corinthians. Não é para qualquer um assumir esse papel. Então, assim, ele vinha com um peso nas costas gigantesco. Imagina o tanto de dúvidas que tinha na cabeça dele, porque, assim, o cara é ser humano. O cara não deu certo no Flamengo. O cara foi para um time pequeno em Portugal e foi rebaixado.
Agora o Corinthians, um time gigantesco, está dando oportunidade para ele. Se não der certo agora, acabou. Não vai ter outra oportunidade em time grande. Era pegar ou largar, e ele pegou, se integrou ao time de forma rápida, já chegou jogando, mostrou personalidade, tem muita capacidade, começou a defender bem, fazer bons jogos, até que chegou o jogo contra o Bragantino, disputa aí pelas quartas de final na Sul-Americana, jogo tenso, o Corinthians não vinha bem, o Corinthians não jogava bem naquela época, perdeu esse jogo aqui na Arena Corinthians, havia ganho o primeiro jogo por 2-1 lá em Bragança, o jogo de volta aqui na Arena do Corinthians a gente perdeu por 2-1, o jogo foi para os pênaltis, e o que aconteceu todos vocês já sabem, né? O Hugo Souza defendeu 3 penalidades naquele dia. A euforia tomou conta do estádio, parece que ali ele se transformou, parece que ali ele deixou o corintiano com a certeza de que tinha substituto à altura do Cássio, que com certeza a gente poderia ficar tranquilo que a gente tinha goleiro. E aí começou toda essa novela com o Flamengo, né? Porque aí a diretoria do Flamengo viu que o goleiro tinha muito potencial, que o valor que ela tinha estipulado em contrato com o Corinthians era um valor muito baixo, e aí começou a fazer jogo duro. Toda vez que o Corinthians enfrentava o Flamengo tinha que pagar uma multa de R$500 mil. O Flamengo não estava aceitando as propostas do Corinthians para pagar de forma parcelada, que estavam sim estipuladas em contrato, e o Corinthians só viu uma forma de concluir esse negócio: pagar à vista. Então se reuniu ali com o Esportes da Sorte, conseguiu fazer o negócio. O Hugo é do Corinthians, temos goleiro, acredito que seja uma das maiores contratações aí do Corinthians para esse ano ao lado do Garro. Então é isso, galera, estamos felizes, estamos aliviados. O Hugo se mostrou muito emocionado na coletiva de imprensa aí, falou da importância do Corinthians para a vida dele, de como ele é grato à atual diretoria, inclusive ele reforçou o apoio ao Augusto Melo. Disse que o Augusto Melo cumpre com tudo que ele vem prometendo, não só para ele, mas como para todo o elenco. Justamente por isso que o elenco está fechado com a atual diretoria. Falou que as pessoas acham que é o básico pagar o salário em dia, mas que quando ele chegou aqui, os jogadores relatavam que isso não acontecia nas gestões anteriores. Como eu disse em outro vídeo, tinha jogador com 11 meses de salário atrasado, vários meses de direito de imagem atrasado. E o Hugo falou que desde que ele está aqui isso nunca aconteceu, que a diretoria vem cumprindo com tudo que promete aos jogadores. Os jogadores estão sim fechados com o Augusto Melo. O Hugo Souza diz que ele é muito grato ao Augusto Melo por ter confiado nele. O Fabinho Soldado também foi muito citado pelo Hugo Souza por ter confiado no trabalho dele. Eles já se conheciam dos tempos de Flamengo. Então assim, tudo que o Hugo falou ali na coletiva era o que o corintiano queria ouvir. Elogiou a torcida, falou que vai ajudar aí no Pix da Arena, falou que espera fazer história aqui, que respeita a história dos goleiros que passaram pelo Corinthians, citou o Cássio nessa hora, mas falou que ele quer fazer a própria história dele. Falou até que o momento contra o Bragantino, naqueles 3 pênaltis que ele defendeu, foi até agora o momento mais marcante da passagem dele, mas que ele espera que esse momento seja pouco lembrado depois do tanto de taças que ele ainda vai levantar com a camisa do Corinthians. Enfim, parece que era um cara que estava predestinado a vir para o Corinthians mesmo, pois tudo o que aconteceu com o Corinthians em relação a goleiro esse ano foi muito estranho. O Cássio, assim que foi para o banco, deu um jeito de sair ele de forma repentina, não teve jogo de despedida, a torcida não entendeu nada, o maior ídolo indo para o Cruzeiro, assim, do nada. O Carlos Miguel assumindo a meta e saindo daquela forma. A gente completamente órfão de goleiro, perdido. Você vê pelos rivais aí, ninguém consegue encontrar um grande goleiro. Então a gente ficou com aquilo, poxa, quem que vai ser o goleiro do Corinthians? E o Hugo Souza parece que estava realmente predestinado a essa vaga. Chegou, vestiu a camisa, é o dono da posição, inquestionável. E é isso, galera. Temos goleiro, estou tranquilo em relação a isso. Agora bora esquentar a cabeça com os outros assuntos que estão pipocando aí essa semana no Corinthians. Mas nessa questão do goleiro, pelo menos eu vou dormir aliviado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente na plataforma, faz o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bacana, vai mandar para mais pessoas aí, vai ajudar a gente cada vez mais. A gente ainda tem muita coisa para falar de Corinthians, muitos bastidores, muita resenha. E é isso, agradeço vocês, um abraço e vai Corinthians!